Queridos irmãos e irmãs, João teve 4 visões descritas no livro de Apocalipse, todo ele. A primeira visão começou no capítulo 1, verso 9, quando ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro, convosco na aflição, no reino, na perseguição e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Iremos ter a oportunidade de ver que estas 7 igrejas se situavam, os irmãos podem ver ali, na Ásia Menor, naquele tempo, aquilo que corresponde à Turquia dos dias de hoje. E, se notarem bem, tem numa das ilhas, aqui nesta parte mais azul, que é o mar ali da Grécia, tem a ilha de Patmos, para onde João foi desterrado e seria então para enviar cartas, este mesmo texto que nós temos em nossas mãos, escrito naturalmente em grego, às 7 igrejas. E os irmãos notem que elas estão exatamente numa sequência, no roteiro, começando com Éfeso, um pouco mais a norte Esmirna, mais para nordeste Pérgamo, virando para dentro Tiatira, descendo para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era como que um circuito, podemos dizer. Não necessariamente um circuito que o apóstolo Paulo tivesse feito em termos de viagem missionária, mas nós sabemos que Paulo esteve em Éfeso. Vamos procurar ter aqui alguma informação acerca de Éfeso, daquilo que de certo modo podemos encontrar hoje, historicamente, ruínas. E o slide seguinte leva-nos exatamente para ali, onde tem uma rua principal com várias estátuas, com vários blocos de pedra. Muitas destas cidades hoje, aquilo que ainda existe não são mais do que ruínas. Mas ali temos, visitável, naquilo que foi a Éfeso antiga, dos dias do apóstolo Paulo, dos dias de João, e na altura era naturalmente uma cidade vibrante, com toda uma história que naturalmente já vamos procurar conhecer aí. O slide seguinte mostra uma outra parte daquilo que seria um monumento ou uma parte principal. E vai-nos aparecer também aquilo que era o grande templo da deusa Diana, da Diana dos Efésios. Slide seguinte, e ali está. Aquele é a fachada, aquilo que ainda existe daquele grande templo que era Diana dos Efésios. E nós já vamos ao livro de Atos dos Apóstolos para nos situarmos naquilo que foi a experiência do apóstolo Paulo nesta cidade. Tudo mais à volta são ruínas, mas ali ficou ainda uma parte desse tempo. Slide seguinte tem o grande anfiteatro em Éfeso, aquilo que ao longo dos séculos em muitas cidades se encontrava, que eram esses anfiteatros ao ar livre. Aqui estariam os proletores, uma peça de teatro seria feita ali, e este é um anfiteatro ao ar livre que, reparem, se prolongava por aqui. E da informação que eu consegui coligir, este teatro chegou ou tinha condições de comportar 25 mil pessoas. Portanto, podem imaginar, mais do que um estádio de futebol, digamos, destes clubes mais médios, podemos dizer, do nosso país. Mas 25 mil pessoas é bastante. E o anfiteatro estava aqui. O que significa que as pessoas, estando ali a falar, sem microfone, sem amplificação sonora, conseguiam ouvir, não é? Lá em cima. Isto normalmente era construído, digamos, num lugar próprio onde a projeção da voz poderia chegar. O slide seguinte, temos então aquilo que é hoje não, que é uma réplica, ou que é uma reconstrução, podemos dizer, deste grande templo de Diana dos Efésios. Aquilo que nós vemos
vimos ali um pouco mais atrás, são algumas destas colunas, um pouco da fachada, mas isto seria a reconstrução, a maquete daquilo que foi esse grande templo de Diana dos Efésios. Bem maior do que Évora. Já agora, nós portugueses conhecemos, penso que talvez alguns já tenham visitado Évora, mas Évora é considerada a nossa Éfeso. Isto é, tem lá um templo que é considerado templo de Diana, Diana dos Efésios. Vem desde muito longe, dos tempos bem antigos, mas de certo modo isto mostra também que aquilo que aconteceu em termos da religião em Éfeso, teve as suas réplicas, um pouco pelo mundo fora, e neste caso chegou a Portugal. Templo de Artemis é outro nome, mas conhecida como Diana dos Efésios. Slide seguinte. Tem aqui algumas estatuetas desta deusa Diana dos Efésios. Esta é em pedra, mas esta aqui seria em metal, particularmente em prata e ouro. E isto leva-nos, ou começa a dirigir o vosso pensamento para aquilo que vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, quando os ourives lá em Éfeso faziam grandes fortunas por causa destas estatuetas, daquilo que era o culto a esta deusa. Slide seguinte leva-nos exatamente a começarmos a considerar aqui, então, esta parte do texto. Vamos, antes disso, ler em Apocalipse, capítulo 2, este primeiro bloco de texto, que é até o versículo 7, e que tem a ver com a carta, textualmente, que seria enviada a quem? Ao pastor, ao anjo da igreja de Éfeso, para que ele comunicasse à sua igreja aquilo que Jesus, o Senhor das igrejas, estava explicitamente a dizer. E Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E já agora, meus irmãos, este tipo de expressão é comum a todas as cartas. Ao anjo da igreja de escreve. E então reparem, diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus irmãos, temos aqui porções de texto muito interessantes que nos levam naturalmente a considerar alguns textos. Em primeiro lugar, temos esta localização e sobre Éfeso, o que é que nós conhecemos? Uma cidade grande, rica, da Jónia. Jónia não era mais do que uma determinada região, hoje a atual Turquia. Naquela altura foi centro do comércio, sede do governo, da cultura, da riqueza e da religião. E aqui temos templo da deusa Diana. E vamos por isso mesmo a Atos. Atos capítulo 19. E antes de ir àquele versículo que está ali indicado, 34, vamos ver onde é que começa. Paulo começa o seu ministério, passou por Éfeso, e nós até vamos ao capítulo 18. Porque Paulo, no início do capítulo 18, esteve em Corinto, e chegamos ao versículo 24 do capítulo 18, e vemos que Paulo vai descer, ou vai entrar então em Éfeso.
no versículo 24, capítulo 18 de Atos. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. E este é um detalhe interessante, que Lucas coloca aqui. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muitos aos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Isto dá-nos um detalhe muito importante, que é este homem, Apolo, que é pouco conhecido, mas que apareceu num determinado tempo, esteve a fazer evangelismo. Ele anunciou o Evangelho ali e procurou demonstrar que de facto Jesus era o Cristo. No entanto, ele tinha ainda pouca informação, era muito eloquente, muito capaz, mas pouca informação e, curiosamente, um casal de nome Áquila e Priscila, que esses nós conhecemos, foram, digamos, colaboradores com o apóstolo Paulo, companheiros de lutas, também eles fazedores de tendas, foram eles que o chamaram muito ao leve, muito levezinho, não, digamos, para o expor publicamente, mas acabaram por o ajudar a clarificar algumas ideias, não é? Chegamos ao capítulo 19 e diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, e estes discípulos, alguns deles, porventura, já por testemunho de Apolo, não é? Mas também alguns discípulos que pudessem ter vindo de Jerusalém e que naquela diáspora dos judeus destas primeiras décadas do cristianismo chegaram a vários lugares, nomeadamente a Éfeso. E é interessante, e por isso mesmo é que eu lá mais em cima falei daquela parte importante, somente o batismo de João, porque agora aparece aqui um assunto com o qual Paulo vai ter que lidar-se doutrinariamente. E tem assim, verso 2: Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Vejam a pergunta que Paulo faz: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Então o Espírito Santo é recebido quando cremos. E o que é que eles responderam? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Os irmãos agora entendem porque é que Lucas tem cuidado de referir lá em cima de que Apolo falou sobre o batismo de João. Eu não sabia mais, não é? Mas vem agora Paulo para complementar e deixar-nos aqui um detalhe importantíssimo acerca da recepção do Espírito Santo, que é no momento em que cremos. Não deverá ser mais adiante. Aquilo que aconteceu com os apóstolos foi uma situação excepcional e primeira. Eles já eram crentes, tinham estado com Jesus, mas ficaram a aguardar que viesse o Espírito Santo quando? No dia de Pentecostes. A partir desse momento, há de facto uma alteração deste paradigma da vinda do Espírito Santo e da recepção do Espírito Santo. Passa a ser quando cremos. Há uma situação ou outra excepcional, mas esta passou a ser a regra. E era a regra nesta altura em que Paulo está a questionar. Tornou-lhes eles: em que foste batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João ministrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Isto foi o sinal claro, evidente, de que o Espírito Santo tinha descido também sobre eles e ali estava bem visível. Nós vamos, então, mais para adiante e chegamos aqui ao versículo
18. Atos, capítulo 19, versículo 18. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimavam na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito a Macedónia e pela Acaia, porque dizia: depois de haver estado ali, é necessário ver também Roma. E enviando à Macedónia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, e agora notem, e é aqui que vai entrar a Diana dos Efésios, por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, aquele que mostrei ali há pouco, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, sendo amigos dele, mandavam rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia porque se tinha juntado. Então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: varões Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem do grande Júpiter. E vai por aí. Mas este apontamento para mostrar o quê? 2 coisas. Primeira, que de facto Éfeso era uma cidade importante e era, digamos, o centro religioso da grande deusa Diana dos Efésios, Artemis também. Em segundo lugar, também por causa disso, por causa do fator religioso, havia prosperidade. Muitos ganhavam bom dinheiro, não apenas os artífices, mas também os proprietários, aqueles que vendiam, faziam um excelente negócio. Se os irmãos quiserem mudar, basta só voltarem-se para Fátima e verem aquilo que lá acontece, todo aquele comércio ali à volta. Não estamos muito fora, não estamos muito longe, é aquilo que acontecia. Então, Éfeso, centro de comércio, centro de governo regional, da cultura, da riqueza, da religião. Paulo esteve ali de passagem, foi esta passagem que nós lemos, e voltou mais tarde e ficou 2 anos nesta vida. O slide seguinte, por favor, vai-nos levar a este outro ponto, identificação de Jesus. E se os irmãos derem conta, corresponde ou começa a corresponder àquilo que tem nesse mapa, não é? Como é que Jesus se apresenta? Ele diz: o que tem na sua destra as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candeeiros de luz. Ora, nós já temos a explicação do que é isto, digamos, desde a semana passada, quando no capítulo, e voltando então a Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, temos aí a explicação que foi dada. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra.
E dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os irmãos lembram-se também no domingo passado, eu mencionei quando estava exatamente com este último bloco do texto do capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus se apresentou a João. João teve essa visão do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado, em que, da maneira como ele se apresenta, é aquilo que depois vai ser a sua apresentação particular a uma, a outra e a outra igreja. E neste caso concreto de Éfeso, ele apresenta-se, digamos, daquela última forma que se tinha apresentado a João, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isto mostrando o quê? Que Jesus é o Senhor das igrejas. Que Jesus também é aquele que chama, que comissiona, que coloca os seus pastores, os seus líderes, para que eles possam, na verdade, levar a mensagem às igrejas. Nós também, na semana passada, considerámos que o anjo da igreja, para além de ser o pastor, digamos, está associado com esta ideia de que é um mensageiro. Isto na medida em que, na história do cristianismo, em particular, nós vemos anjos que são mensageiros, que trazem da parte de Deus uma certa mensagem para o povo. E então, os pastores também são aqui colocados como anjos, no sentido de serem mensageiros da parte de Deus. Eles recebem a mensagem de Deus e vão comunicar. A mensagem não é sua, é a mensagem que Deus lhes dá para eles comunicar. E neste caso aqui, concretamente, é mesmo esta a ideia do anjo, daquele que é mensageiro, daquele que não tem uma mensagem própria, mas aquilo que ele veicula é o que recebeu do Senhor das igrejas. E então Jesus apresenta-se deste modo. Tem na sua destra, isto é, na sua mão direita, um lugar de grande importância, de maior relevo, de maior destaque, as 7 igrejas, não apenas uma, mas as 7 igrejas. E também anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, sendo que esses candeeiros de ouro são o quê? São as próprias igrejas. Então, os pastores estão na mão de Jesus e as igrejas estão também, digamos, sob a orientação, a presença de Jesus no meio dessas 7 igrejas. O slide seguinte leva-nos para considerarmos aqui aquilo que começam a ser as características desta igreja em particular. E aquilo que nós notamos é, em primeiro lugar, louvor. Jesus apresenta um louvor. E esta igreja tinha várias características que mereciam louvor. Primeiramente, louvor pela fidelidade na vida diária. E ele diz isso aqui no verso 2, do capítulo 2 de Apocalipse, nestes termos: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. As tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Isto tem a ver, meus irmãos, com fidelidade na vida diária. Era o dia-a-dia da igreja. E quando falamos de igreja, falamos dos membros daquela igreja, com certeza. Então, conheça as tuas obras. O que é que são as obras? São os bons serviços que a igreja ia prestando. Podemos dizer vários ministérios, aquilo em que a igreja estava envolvida, aquilo que a igreja procurava fazer para levar bem alto o nome de Jesus. Mas depois ele também acrescenta ou coloca trabalho. O trabalho, aquele esforço que era colocado em tudo aquilo que eles faziam. O serviço que muitas vezes era feito à custa de sofrimento, de dificuldades, o testemunho que era dado no meio de contrariedades e até de perseguições. E depois ele acrescenta a tua perseverança. Alguém que é perseverante não se deixa naturalmente intimidar pelas dificuldades, pelas contrariedades, pelas adversidades. Mas era uma igreja em que os crentes eram perseverantes, eles trabalhavam, esforçavam-se para o Senhor, dedicavam-se, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, eles mantinham aquele rumo. Não é? Então há aqui de facto uma fidelidade na vida prática. E meus irmãos, o meu propósito ao considerar estas cartas às 7 igrejas também é este. O que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto nos ensina? O que é que isto nos exorta como igreja? Será que Jesus poderia escrever uma carta à Igreja Batista de Matosinhos dizendo assim:
conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Como é que os irmãos sentiriam? Primeiro, Ele conhece as nossas obras? Conhece. Conhece o nosso trabalho? Conhece. E a nossa perseverança? Ele também conhece. Mas será que ela existe? Então precisamos ser perseverantes. Há um texto na Escritura que eu acho que é muito interessante e que nos deve motivar, que é sermos perseverantes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã é feita de dificuldades, de tormentas, mas também de alegrias, de bênçãos, mas temos que ser perseverantes até ao fim. Aquele que ficar pelo caminho não terá, com certeza, resultados, não é? Então, fidelidade na vida diária. Mas também há um outro detalhe aqui, digamos, neste louvor, era a fidelidade na doutrina. E neste mesmo versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, ele acrescenta: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Puseste à prova. O que é pôr à prova? Eles conheciam a doutrina. Eles sabiam exatamente em que deviam crer. E todos aqueles que apareciam, que vinham com uma nova doutrina, que vinham com alguma ideia, eles punham à prova. Ou seja, no meu entender é assim, não era membro daquela igreja qualquer um que se apresentasse e dizia: eu quero ser membro aqui. Eles punham à prova, procuravam deixar algum tempo. Para quê? Para saber se realmente eram crentes, eram genuinamente cristãos. Então punha à prova. E é isso que naturalmente faz, digamos, com que uma igreja seja coesa e não fragilizada por qualquer vento de doutrina. Depois ele menciona também os maus. Quem eram os maus? É uma palavra muito simples. Mas quem são os maus? Os maus são aqueles que nos querem fazer mal, não é? Que só maquinam o mal. Quem eram então estes? Eram os inimigos da igreja. Quaisquer que eles fossem, eram os inimigos da igreja. Eram aqueles que, de certo modo, estavam determinados a fazer mal à igreja. Quer fosse por difamação, quer fosse por arranjar sarinhos, quer fosse por trazer, digamos, aquela confusão do mundo para dentro da igreja. Havia sempre alguns que, de certo modo, parece que estavam determinados a fazer com que a igreja fosse derrubada. Não é? Então, os maus. Podemos dizer, de certo modo, e eu aqui usaria uma palavra mais apostólica, eram os Judas. Não é? Até alguns que, porventura, tinham estado na igreja e que não eram crentes de modo nenhum e queriam causar mal à igreja. Fosse os de fora, fosse os de dentro, eram de facto maus. Mas depois aparece também os apóstolos, aqueles que se dizem apóstolos e não o são. Então notem que havia naquele tempo, digamos, alguns que queriam entrar na igreja e que se apresentavam com este título, com esta rótulo, com este gabarito aí, não é? Eu sou apóstolo. Não é? E como naquela altura havia pouca comunicação, havia pouca informação, quem chegava e se apresentava como apóstolo, naturalmente que poderia ser bem recebido. Era um estatuto. Eu lembro-me de ter lido aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, talvez, que alguém saiu do Brasil, não era mais do que um membro de uma igreja lá, e lá em cima no céu, a 10.000 quilómetros de altitude, no avião, recebeu logo a unção, e quando aterrou já era apóstolo. E chegou a Portugal e já era apóstolo, já vinha aí para começar uma igreja. E deixem-me dizer, há várias igrejas por este país fora, de pessoas que estão a dirigir e que dizem que são santos, que são apóstolos, que são bispos, que são não sei o que mais, mas na verdade alguns deles nem pelo seminário passaram, alguns deles nem instrução bíblica têm, a não ser aquilo que foram aprendendo, não é? E que têm um grande talento. Como nós costumamos dizer, tem muita conversa, não é? E acaba por levar. Não é novo. Nos dias de Paulo, nos dias de João, em Éfeso, alguns apareciam que se diziam como apóstolos, mas na verdade não eram, por isso mesmo aquela igreja procurava pôr à prova
e não dava o púlpito, não dava oportunidade, a não ser depois de serem provados. Que, aliás, é de facto bíblico, não é? E Jesus já tinha alertado também, no fim dos tempos, onde aparecer falsos profetas, falsos apóstolos, que enganarão a muitos, não é? Então, traziam falsas doutrinas. Depois, ele acrescenta aqui, e nós fazemos um saltinho para o versículo 6, deste capítulo 2, para ver que a firmeza doutrinária chegava a este ponto, está no verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem eram esses nicolaítas? Os nicolaítas seriam seguidores de Nicolau, de um tal Nicolau, que nós não conhecemos praticamente nada, a não ser esta referência aqui, mas que seria um grupo dentro da igreja que de algum modo procurava levar os crentes de Éfeso a ter uma posição dúbia. Por um lado, seguiam o cristianismo, seguiam aquilo que eles tinham ouvido, mas por outro lado, pactuavam também com o paganismo, com aquilo que havia de tão forte naquela cidade de Éfeso, que era a idolatria da deusa Diana. Mas, irmãos, de certo modo, se nós quisermos trazer isto um pouco para hoje, alguém que é da nossa igreja, que está na igreja, mas que não é firme, muito firme na fé e que embarca com facilidade, por exemplo, em bruxaria, que é capaz de ir atrás do astrólogo, é capaz de, se tiver um problema sério, então vai à bruxa, é capaz de ir, digamos, seguir o tarô, alguma coisa deste género. E porquê? Porque os seus amigos, os próximos, fazem isso também, e então é alguém que quer estar com o pé na igreja, com o pé no mundo. Isto é apenas uma comparação daquilo que poderia ser. Portanto, estes nicolaítas seriam aqueles que, de certo modo, não estavam comprometidos com Cristo, mas tinham aqui, de facto, uma tendência forte de se voltarem para o paganismo. Nem entravam, nem deixavam entrar. É isso. Então, agora, isto foi o louvor. Vamos ao slide seguinte. E no slide seguinte, vamos chegar à acusação. Esta igreja, apesar de tudo isto, não era uma igreja isenta. O Senhor Jesus faz-lhe uma acusação. E a acusação é esta. Apesar deles reterem a fé sem vacilações, de continuarem fiéis no seu trabalho, a igreja falhava num ponto importantíssimo. Qual era? Perdeu o primeiro almoço. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro almoço. Notem a indicação que eu faço ali. Havia crescimento numérico, mas o amor de Cristo deixava de ser o motivo principal da vida e do culto cristão. Vamos só ver algumas daquelas passagens ali em que o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso. Então vamos a Efésios. Já agora eu recomendo que os irmãos durante a semana leiam a carta aos Efésios. São 6 capítulos, é uma carta fantástica, deliciosa, em que o apóstolo Paulo, de facto, trabalhou muito nesta cidade, nesta igreja, e particularmente dirigiu-lhe uma carta, podemos dizer, é uma carta muito eclesiológica, uma carta muito voltada para a igreja. Se nós quisermos saber como a igreja funciona, é de facto olharmos para esta carta aqui. E há algumas passagens que eu gostaria de sublinhar. Efésios capítulo 1, versículos 16 a 19. Eu vou ter que ser rápido, portanto os irmãos sigam se puderem. Efésios capítulo 1, verso 16 diz assim: Não cesso de dar graças por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E no capítulo 3, versículo 14 em diante, Paulo acrescenta:
Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vejam o propósito. A oração tem que ter um propósito. Nós podemos orar só por agradecimento, mas Paulo orava também, dando graças a Deus por aquela igreja, orava para que Deus lhes desse força, que lhes desse poder, que lhes desse discernimento. Então, ele dobra os seus joelhos. E o verso 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até à inteira plenitude de Deus. Isto foi a oração do apóstolo Paulo. E sobre a questão do humor, nós passamos ao capítulo 5 desta carta aos Efésios e vemos exatamente que Paulo encorajou, aliás, se os irmãos, quando forem ler, vão dar conta disto: andai em. Esta epístola é a epístola do andar, é a epístola de caminho. Há vários caminhos aqui em Efésios. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ele vai por aí fora: andai em amor. E esta igreja, de facto, andou em amor durante um tempo, até que depois, reparem, desde os tempos do apóstolo Paulo, anos 60, até aos dias de João, anos 90, 30 anos ali, e aquela igreja perdeu o primeiro amor. E esta é uma advertência, uma acusação. Vamos voltar a Apocalipse, e no versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tanto Paulo insistiu, tanto eles andaram em amor, mas perderam. E, meus irmãos, deixem-me aqui colocar, para fazer como que um ponto de ordem. E nós? Andamos nós em amor? É o amor de Deus que está arraigado em nossos corações? Ou será que perdemos o primeiro amor? Que de algum modo nos afastamos? Que aligeiramos esse primeiro amor? Significando esse primeiro amor o quê? Entrega, compromisso, dedicação, paixão. Será que nós perdemos isso? Que de algum modo esfriamos nesse amor? Então, este foi o desafio. Mas ao mesmo tempo, reparem, aquilo que é interessante é que, e nós vamos dar conta disso em todas as cartas, sempre que há uma acusação, há também uma exortação para mudança. E o nosso Cristo, o nosso Deus, é um Deus que nos dá uma oportunidade de mudança. E com isso nós nos devemos alegrar, porque o Senhor dá-nos uma oportunidade de mudança. Deus não tem prazer quando nós falhamos. Deus não tem prazer em apontar-nos o dedo. Deus tem prazer em dizer: tu erraste, mas agora mudaste. E essa transformação é que de facto é valorizada. Verso 5. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, havia aqui uma desobediência, havia aqui uma falha, que era preciso arrependimento, era preciso mudança. E aqui está a chamada de atenção. Os irmãos, vejam, quando Deus nos manda uma carta, quando nós abrimos um texto bíblico e Deus nos fala através desse texto bíblico, é para quê? Para nós ser, é um texto bonito, mas isto deve ser para o meu irmão aqui ao lado. Eu uma vez já tive, e como os irmãos sabem, eu faço questão de estar sempre lá à saída, e já tive alguém que me disse: pastor, a sua mensagem foi tremenda, pena o irmão tal não poder estar a tocar. Ele entrou por aqui e saiu ali. Para ele não era. Mas também já tenho ouvido alguns dizer: pastor, a sua mensagem hoje foi mesmo para mim. E um pouco mais atrás vem outros dias: a mensagem foi para mim. E eu fico a pensar: qual das partes é que foi para cá? Porque Deus fala. Aquilo que nós devemos ser é apenas isso mesmo: anjos. Qual era a função do anjo? Ser mensageiro.
E quando Deus coloca a sua mensagem no nosso coração, é para ela sair da nossa boca e tocar em quem precisa de ser tocado. Porque isso é a graça maravilhosa de Deus, é Deus a agir. Nós apenas somos instrumentos. E este anjo da igreja de Éfeso não deveria ser mais do que isso mesmo. Instrumento de quê? Da mensagem que o Senhor tinha para aquela igreja. E a oportunidade estava aí, o conselho estava aí. Então arrepende. Finalmente, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta é uma frase comum também. Veja no final do verso 7. É interessantíssimo, meus irmãos. Aquilo que aparece aí diz assim: ao que vences. E o que é isto de vencer? Aquele que for capaz de arrepender-se e voltar-se ao primeiro amor. Esta era a grande questão. Esta, digamos, era a derrota, se nós quisermos falar aqui em termos de vitória. A derrota daquela igreja era ter perdido o primeiro amor. Ela seria vitoriosa se voltasse ao primeiro amor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer de quê? Da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E, meus irmãos, é curioso nestes termos. Primeiro, a árvore da vida estava inicialmente aonde? No jardim do Éden, no paraíso. Mas o homem, depois de ter pecado, foi impedido de aceder à árvore da vida. E Deus até mandou um anjo para guardar e impedir. Porque se o homem, na condição de pecador, voltasse a comer da árvore da vida, ele ia viver eternamente na condição de pecado. Sem que tivesse havido alguma coisa para alterar isso. Mas hoje já está feito. Agora nós temos acesso à árvore da vida quando? Quando chegarmos lá à presença de Deus. E vou só dar-vos duas passagens. Aí. Tem aquelas duas passagens. Gênesis capítulo 3, versos 22 a 24, é a árvore da vida que está lá no jardim do Éden. E depois aparece outra vez onde? Apocalipse capítulo 22, verso 2, com o livre acesso. Então, aquele que vencer, dar-lhe-ei a palavra da vida. Meus irmãos, isto significa o quê? Garantia de vida eterna, vida abençoada, vida feliz, vida frutífera. Isto foi a mensagem para a igreja de Éfeso. Meus irmãos, eu só queria aqui deixar isto. E para nós? Será que a nossa igreja é consagrada a Deus? Abundante em ministérios? A nossa igreja é comprometida com Cristo? Na demonstração deste amor ágape? A nossa igreja é coerente? Vive aquilo que ensina? Aquilo que lê? Aquilo que estuda? Aquilo que prega? Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, perseverantes, até quando? Até que Ele volte, ou até ao fim da nossa vida.